Se você ama massagem relaxante assim como eu e aí onde você mora começou o calor, vem comigo que eu quero te mostrar algumas formas de você encantar os seus pacientes durante esses momentos mais quentes aí de verão, de primavera, enfim. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Muito prazer, eu sou a Thaís Coelho, sou esteticista e no tutorial de hoje, ao invés de fazer uma prática demonstrativa com algum assunto relacionado à massagem relaxante, cá estou trazendo algumas orientações para vocês referentes ao assunto também no tutorial de hoje. E gente, eu fiquei pensando, né, eu já trouxe um vídeo para vocês dando dicas e orientações de massagem, de cuidados que a gente tem que ter no inverno. Aí eu parei para pensar, e no verão, será que tem alguma diferença? Como que a gente pode promover também esse ambiente mais confortável para os nossos pacientes? Então vem comigo que eu separei algumas dicas para vocês. A primeira delas é para você deixar o seu ambiente mais fresco, mais arejado e priorizar o uso de lençóis que são mais fininhos, né? Colabora para o paciente não ficar muito calor. Se você não tem condições no momento de investir no ar-condicionado, né, compre um climatizador, um ventilador mesmo, coloque em lugares estratégicos da sua sala de atendimento, principalmente ali próximo do paciente, porque o foco é óbvio, né, eu sempre brinco, a gente pode ficar com frio, a gente pode ficar com calor, nós como profissionais, mas o paciente não pode. Então, coloque ali, né, o ventilador, o climatizador mais próximo dele para ele ficar mais arejado, né, mais fresco. E tome cuidado só em relação ao ar-condicionado de não deixar muito próximo do paciente, ao menos se for, né, uma pessoa que tem realmente muito calor, porque o ar-condicionado ali em excesso pode prejudicar, depois a pessoa sai, né, do ambiente que está muito gelado para um ambiente mais quente, pode dar alguma rinite, alguma sinusite, atacar mesmo alguma reação alérgica, não é muito bacana, e aí vai proporcionar até um efeito contrário, às vezes aquele ar muito gelado para o paciente pode ele ficar com frio. Então pergunte durante o procedimento também se está tudo bem, se quer que mude, às vezes o posicionamento ali do ar, do ventilador, para que fique mais possível. E em relação à maca, né, como a gente viu no vídeo, né, que eu dei as dicas da manta para vocês deixarem o paciente bem quentinho, agora no calor a gente evita o uso de manta e prioriza mesmo o uso de lençol, né? E, gente, compra lençol sempre mais fresquinho, né, de algodão, que seja um algodão mais, né, mais premium, enfim, e um lençol bem gostoso para vocês cobrirem ali o que for para cobrir. Às vezes tem paciente que nem quer o uso de lençol e aí você só cobre, por exemplo, a parte íntima, a parte aqui da região das mamas, se for uma paciente mulher, e deixa essa paciente muito mais confortável. E eu quero dar um recado para você que às vezes está migrando de carreira, gosta da massagem relaxante, ou para você mesmo que é profissional, que já atua. Eu tenho o meu aulão de massagem, que é uma aula, gente, maravilhosa, com mais de 2 horas, onde eu ensino algumas técnicas que eu aprendi e que eu ofereço para os meus pacientes na massagem. É uma aula, gente, maravilhosa, completa. Tem mais informações aqui abaixo também para você. A segunda dica é para você oferecer no seu cantinho do café opções ali para o paciente beber antes ou principalmente depois mais geladas. Então assim, eu sei que nem todo mundo tem condições, mas quando possível invista, sabe, num frigobar para manter algumas coisinhas mais geladas, você conseguir oferecer, né, essas propostas. E eu vou dar algumas dicas para vocês. Além da água gelada, né, uma água mista ali misturada com a temperatura ambiente, com água gelada para oferecer. A maioria dos pacientes aqui, gente, no calor, chega aqui e já pede uma aguinha gelada. Então é bacana vocês terem aí no espaço de vocês também. Bom, agora café e chá, que normalmente são quentes, um paciente ou outro que vai pedir, a maioria vai fugir. Aquela pessoa só apaixonada por café não vai negar um cafezinho aí no seu espaço. Agora, se a pessoa é, né, amante de chá, assim como eu, você pode comprar esses chazinhos, igual eu tô mostrando aqui pra vocês, como esse da Leão, que tem a opção de fazer gelado. A Leão, por exemplo, esse daqui é de morango e laranja, ele tem hibisco também, tem de pêssego, eles têm um que é maravilhoso, que é de maracujá com morango e beterraba. Gente, é incrível, cada sabor é muito gostoso. E aí dá pra vocês prepararem dessa forma, né? Colocando água gelada, deixando ali por infusão, mais ou menos uns 5 minutinhos e servir pro paciente de vocês. Então, fica a orientação. Se você tem máquina de café, seja Nescafé, Dolce Gusto, qual for que seja, tem algumas opções de cápsulas também para servir o frappuccino. E aí é tipo um café, né, mais geladinho também, é uma ótima opção também. E fica aí a sugestão para vocês, tá? Porque a gente precisa realmente refrescar os pacientes. Se você não gosta de chazinhos assim prontos, uma vez eu fui numa esteticista e ela deixava para os pacientes numa garrafinha, né, numa jarra, na verdade, de vidro,
chá que ela tinha, né, de capim-limão, né, desse chá que é maravilhoso, na hortinha da casa dela. Então ela recolhia e deixava ali. Gente, era maravilhoso. Ela servia assim numa taça. Além de lindo, a gente já ficava mais refrescante, sabe? É uma delícia, gente. Então fica essas orientações e dicas para vocês referente a essa questão do paladar mesmo dos nossos pacientes. Se você ainda não é inscrito no canal, vou esperar você se inscrever. O que você está esperando? Brincadeiras à parte, pessoal. Se inscreva no canal, porque é muito importante para mim. Ajuda também, né, outras pessoas conhecerem aqui o canal. Se faz sentido para você, deixa o curtir aqui embaixo, né? Porque também faz com que eu entenda que vocês gostam do conteúdo que eu tô proporcionando aqui para vocês e trazer mais assuntos do tema. A minha terceira dica para você melhorar essa refrescância e tirar o calor ali durante o procedimento da massagem é principalmente se você quer agregar mais valor e trabalhar com algumas outras coisas, que é você fazer um escalda-pés com a água em temperatura ambiente. Normalmente o escalda-pés a gente usa uma água morna, mas como tá calor, você pode optar por uma água não gelada, tá? Mas em temperatura ambiente, colocar alguns óleos essenciais, colocar algumas pétalas de flores, o que você tiver, né, no seu espaço que você tá acostumado a servir aí para os seus pacientes, ou também opções que eu já dei aqui para vocês no canal de frutas secas como limão, laranja, enfim. E aí você pode colocar na bacia, fazer esfoliação, cuidar da pele dos pacientes, porque no verão a gente costuma, né, principalmente mulherada, mas os homens, né, eu vou falar de forma geral, na verdade, de utilizar o que? Muita rasteirinha, muito chinelo, e aí, gente, sapatos muito baixos, a gente usando isso todo dia, acaba danificando, né, o nosso calcanhar. Eu reparo muito que no frio, quando eu uso mais bota, a gente usa mais meia, usa mais, assim, por exemplo, tênis, né, sapatos fechados, o meu pé, ele fica mais macio, porque eu hidrato bastante, né, a gente usa esses sapatinhos mais fechados. E no calor, o meu pé, ele fica com mais rachadura, sabe, ele fica mais grosso. Então a gente intensificar esses cuidados por meio do escalda-pés e associar junto com a massagem, porque a gente vai fazer uma massagem também nos pés, ali no calcanhar, enfim, o paciente, ele pode, posteriormente do escalda-pés, fazer uma massagem relaxante com você, ele vai ficar mais fresquinho, o pé, gente, vai ficar uma delícia, super macio, relaxante. Você vai criar um ambiente ali preparando esse paciente para o momento da massagem e encantar ele para você, né, conseguir mais clientes nesse momento aí de calor, de dias bem intensos, onde as temperaturas estão lá em cima. A quarta dica é você investir numa água termal. Isso mesmo, você pode comprar uma água termal profissional. Eu tenho várias aqui no meu espaço, eu gosto muito da Element. E, gente, a água termal, ela refresca, ela hidrata. Você pode espirrar antes e depois, quando a massagem acabar. Vai trazer, né, uma refrescância, um frescor para essa pele. Se você não tiver água termal, você pode aplicar um tônico também, né, no rosto do paciente, que ele vai também, né, trazer essa sensação ainda mais de bem-estar. E é importante a gente, né, principalmente se você não trabalhar só com massagem, mas ser um profissional da área da estética, você combinar, às vezes, outros tratamentos faciais para trazer esse frescor ainda mais para os seus atendimentos. E a quinta e última dica é você enfatizar nas suas redes sociais, principalmente no Instagram, os benefícios da massagem para você encantar seus pacientes durante esses dias mais quentes. Porque no inverno, os nossos músculos, né, por conta do frio mesmo, eles tendem a ficar mais enrijecidos, a gente tende a ter às vezes mais dores, mais tensões, mas no calor é importante você, então, fazer posts, né, publicar um pouquinho mais sobre o seu trabalho com a massagem relaxante, já que ela tem diversos benefícios. No calor, né, independente, né, da temperatura do tempo, mas focando aqui na parte, né, de dias mais quentes, a massagem, ela vai ser muito benéfica para ajudar na circulação desse seu paciente, para melhorar a qualidade de sono dele. A gente sabe que no calor, às vezes, a gente fica, né, suando muito, parece que não tem posição, parece que com o pijama o mais fresquinho possível, a gente ainda assim fica com calor, levantando muito, né, para fazer xixi, às vezes pelo esse excesso de beber muita água, né? Então, a massagem, ela vai ser benéfica, né, auxiliando nessa insônia desse paciente, melhorando a qualidade de vida dele, dentre tantos outros. Então é isso, pessoal. Espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. É sempre importante a gente encontrar formas, né, da gente encantar os nossos pacientes, de gerar essa fidelização futura e que esses pacientes retornem cada vez mais. Espero que vocês tenham gostado dessas orientações. Fiquem todos com Deus e até a próxima.